Olá, irmãos, a paz e a graça do nosso amado Salvador e a Yeshua, nosso Messias Redentor. Esse é um vídeo para falar sobre se beber é pecado. Beber é pecado? Quando digo se beber é pecado, é referente a bebidas alcoólicas. Vamos ver então o que a Sagrada Escritura diz a respeito. E que o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, ministra ao teu coração através da sua palavra que foi inspirada nas Sagradas Escrituras e ao meu. Que não seja o homem aqui falando com você, mas primeiramente as Escrituras Sagradas, que sejam elas a ministrar no teu coração e no meu. Assim seja. Vamos ler então no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo... Vamos ver aqui no versículo 7, onde está escrito: Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Elohim se agrada das tuas obras. Aqui na tradução de João Ferreira de Almeida está: pois já Deus se agrada das tuas obras. E eu estou lendo com a palavra Elohim para que tenhamos o quadro claro realmente do que se trata nesse contexto. Esta palavra, que quer dizer Supremo, Poderoso ou Criador nesse contexto. Teu Criador e o meu Criador. Esta é a versão de João Ferreira de Almeida, como eu já falei. Revista e corrigida. E temos aqui que o Eterno nos autoriza a tomar e beber de vinho. Há aqueles que dizem que o vinho que eles tomavam, ou o vinho que até o próprio Salvador tomou, não era vinho que chegasse a embriagar uma pessoa. Porém, eles estão equivocados, porque as Escrituras Sagradas mostram que aquele vinho embriaga sim. Não era suco de uva, ou somente aquele suco que, através do seu sumo, cria uma fermentação. Era um suco de vinho mesmo, que levava à embriaguez. Porém, quando o Eterno diz para bebermos do vinho, não é para que a gente se embriagasse com ele, mas comemorasse. Para isso, vamos ler uma outra escritura, que está no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 4. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte? Temos aqui que é lícito que eles bebam vinho para comemorar. É pecado beber vinho ou bebida alcoólica? Agora, no mesmo livro de Provérbios, capítulo 23, nós temos o seguinte, versículo 20, 30 e 31, que eu vou ler nessa ocasião. E no versículo 20 está escrito: Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. E no 30, para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. 31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. O que a palavra do Eterno quer dizer aqui? Referente ao vinho, ela quer dizer que é pecado beber demasiadamente. Ou seja, no versículo 30 temos o contexto que, para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada, ele nos ensina o quê? Para ficarmos longe desses. E no versículo 29 temos: para que são usais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Porque o Eterno nos ensina, através da sua palavra, a ficar longe daqueles que demoram no vinho. Porque o que é pecado? Pecado é beber demasiadamente ou se embriagar com vinho. Isso que é o pecado, porque quando você bebe demasiadamente, seus olhos ficam vermelhos, você passa a perder controle do seu corpo, falar pesadamente e coisas desagradáveis, até com pessoas da sua família. Por isso que é pecado. Beber moderadamente, sem se embriagar, não é pecado.
Não é pecado beber bebida alcoólica. O nosso próprio Salvador, ele bebeu vinho, porém jamais se embriagou. Ele jamais pecou. E é isso que a palavra do Eterno nos orienta. Que beber não é pecado. É pecado se embriagar com a bebida. Isso sim é pecado. Para aqueles que nunca bebeu ou não bebem, é melhor realmente que não bebam. Se não possuem o controle do seu corpo ou domínio próprio, como o dom do Ruach HaKodesh do Espírito Santo, pois devemos ter domínio próprio do nosso corpo. E não pense que eu sou um beberrão ou eu bebo bebidas alcoólicas. Não estou aqui para falar de mim, mas do que as Sagradas Escrituras nos mostra sobre bebidas que levam à embriaguez. Neste caso, bebida alcoólica ou o vinho. Biblicamente, o vinho era suco de uva? Será mesmo? Suco de uva é capaz de embriagar a pessoa? Eu acredito que você possa responder essa pergunta. E no mesmo livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 10, nós temos o seguinte: e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Este mosto aqui, em algumas traduções, é vinho. Ou seja, o Eterno abençoa com vinho os teus lagares. Existe um sentido espiritual também aqui, nessa passagem, mas também literal, que corresponde ao vinho. E em muitas outras passagens, temos o vinho como bebida típica dos hebreus, inclusive dos apóstolos e do próprio nosso amado Salvador, o Mashiach, o Messias. Porém, eles jamais se embriagaram com vinho, porque o que a palavra do Eterno nos ensina é para não ficar com aqueles que se demoram no vinho, ou para não se embriagar com ele. Não quer dizer que você não possa beber. Então, beber não é pecado. Pecado é se embriagar com ele, porque a partir do momento que você se embriaga com alguma bebida alcoólica, você pode pecar contra si mesmo e contra o próximo. Agora vamos ver uma prova na Bíblia que o vinho que eles tomavam embriaga e não era suco de uva, como usam atualmente até nas igrejas, como na Santa Ceia, por exemplo, ou que eles chamam de Santa Ceia. Vinho embriaga sim, se tomar demasiadamente, como a palavra exorta contra. Agora, o vinho bíblico não era suco de uva como muitos pensam, e muitos pastores até de renome dizem por aí. O vinho bíblico embriagava sim. E temos uma resposta no livro de Gênesis, no capítulo 9, no versículo 21. Gênesis capítulo 9, versículo 21. Aqui falando de Noé, do profeta Noé, quando tomou vinho demasiadamente, e não suco de uva. E se foi suco de uva, pode ter certeza que aquele suco de uva embriagou ele. Não era o suco de uva que tomam atualmente. E dizem que é o suco bíblico que tomavam. E no capítulo 9, verso 21, temos que: e bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Temos aqui aquela passagem que é bem conhecida, quando Noé se embriaga, se embebeda e perde a noção e tira suas roupas e fica nu. Lembrando somente depois que fica sóbrio, ou volta a ser sóbrio, e repara o incidente. Temos aqui uma prova que o vinho embebeda, ou aquele suco de uva como chamam, embriagava. Tanto que um homem, o respeitado profeta Noé,
ele perdeu a noção e ficou sem roupas, nu, a ponto de um de seus filhos zombar dele, rir dele, enquanto os outros dois, como bons filhos, o respeitaram e o cobriram com suas vestes. E sabemos o que desenrolou disso. Quando ele ficou sóbrio, ele amaldiçoou o seu filho Cã. E sabemos o que aconteceu. Então era suco de uva? Ou vinho que eles tomavam? Independente da nomenclatura, vinho ou suco de uva, o que eles bebiam embriagava sim. Eles perdiam o controle de si mesmo e caíam até em pecado às vezes. Ou seja, a palavra nos proíbe a beber vinho? Não. Ela proíbe se embriagar, a beber demasiadamente. Alguns pastores realmente ensinam que não se deve beber por causa de uma escritura que está escrita no livro de Levítico, capítulo 10. Vamos lá em Levítico, capítulo 10. Versículos 9 ao 11, onde está escrito: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Yahu lhes tem falado pela mão de Moshe, ou Moisés, como está traduzido nessa versão. Aqui temos uma ordem para os sacerdotes que estavam dedicados ao tabernáculo que Moisés levantou para guardar ali a arca da aliança e as tábuas com os 10 mandamentos. E a orientação aqui é para eles não beberem vinho quando se chegassem à tenda da congregação. Ou seja, não quer dizer que eles não tinham bebido ou não bebessem em alguma outra ocasião longe da tenda da congregação, mas quando eles se dedicassem àquele serviço, eram para eles estarem limpos, com a sua carne limpa da fermentação do vinho. Sem beber. Por isso alguns dizem que não é para beber. Ou que beber é pecado. Porém o texto mostra realmente que beber não é pecado. Pecado é se embriagar. Agora, no contexto de consagração ou santificação, realmente não é para beber, porque você vai consagrar tanto o seu corpo como o seu espírito à obra dedicada ao Eterno. Ali naquela ocasião, na tenda da congregação. Por isso que eles não deviam beber, porque eles precisavam estar concentrados naquela obra. E quando você bebe, geralmente, você está na carne, seja como alimento ou em alguma outra ocasião. Você não está concentrado no serviço de consagração, santidade ao Eterno. Mas não quer dizer que você não possa beber. Pecado é se embriagar com o vinho e não beber o vinho. Se um copo de vinho não vai te embriagar, você não vai estar pecando. Agora, se 3 copos de vinho te embriagar e você tomar, aí você vai estar pecando. Se um copo de vinho te embriaga, é melhor que não beba nenhum. Estão entendendo? Porém, não é porque não é pecado beber que você vai beber demasiadamente, como a Escritura orienta, e lemos lá no livro de Provérbios. Não é para demorarmos ou estarmos com aqueles que são longos para com o vinho. Isso quer dizer que são aqueles que bebem demasiadamente e se prolongam ali bebendo e bebendo vinho. No contexto atual, bebidas alcoólicas. A Escritura nos ensina a estar longe desses,
Por quê? Para que você também não se contamine. O nosso Salvador andava com pecadores e publicanos, e até tomava vinho, mas não era demasiadamente. Ele jamais se embriagou. Ele tinha controle sobre o seu corpo. Aliás, nele habitou toda a plenitude da divindade, do Ruach HaKodesh, do Espírito do Santo. É num contexto diferente. Então, o vinho embriaga? O vinho bíblico embriaga? Embriaga sim, pois a própria Escritura mostra. Neste caso, Noé, embriagado, sem lucidez. No que se diz respeito à Páscoa ou à festa de Pêssar, eles bebiam vinho, mas não demasiadamente para que se embriagassem, mas moderadamente, como em uma refeição. Não era suco de uva, como fazem as denominações, no que chamam de Santa Ceia. Agora vamos voltar para o livro de Provérbios outra vez, no capítulo 20, no versículo 1. Provérbios, capítulo 20, versículo 1. E aqui temos a seguinte orientação: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. E como é que erra no vinho? Ou se erra no vinho? Aqui temos que este vinho escarnecedor, ou essas bebidas fortes, e os que erram nela, são aqueles que bebem demasiadamente e se embriagam. Por isso é escarnecedor. Pecam, zombam ao beberem demasiadamente. Porém, as Escrituras, ela nos orienta como devemos agir com o vinho ou com as bebidas alcoólicas. Aqui nesse versículo 1 do capítulo 20 do livro de Provérbios, temos que aqueles que erram demasiadamente, aqueles que erram bebendo vinho demasiadamente, eles não são sábios, porque bebem demais da conta e assim caem em pecado e passam a ser escarnecedores, pecadores, até contra seus próprios entes familiares. Infelizmente. Porém, a Escritura Sagrada, ela tem uma luz que ilumina o nosso caminho, serve como lâmpada para os nossos pés e nos orienta como beber. E não é demasiadamente, é ao ponto de não se embriagar, porque a partir do momento que você se embriaga, você já está em pecado. E para alguns, é melhor que não bebam. E realmente não é para beber se você tem algum serviço ministerial de consagração ao Eterno, o nosso Criador. Porém, lembre-se que na festa de Pêssar, ou Páscoa, como é conhecida, o povo hebreu bebia vinho, ordenado pelo próprio Criador. Isso é o que a Escritura Sagrada mostra. Então, beber é pecado? Não, não. Pecado é se embriagar bebendo. Neste contexto, bebidas alcoólicas ou fermentadas, que levam à embriaguez. Vamos ler agora no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, nos versículos 16 e 17, onde está escrito: não sabeis vós que sois o templo de Elohim e que o Espírito de Elohim habita em vós? Se alguém destruir o templo de Elohim, Elohim o destruirá, porque o templo de Elohim que sois vós é santo. Agora vamos ler no mesmo livro de 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 12, onde está escrito: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nesta versão está: mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então quer dizer que o Espírito Santo nos dá um dos seus dons,
que é o domínio próprio. E não devemos nos deixar dominar por bebidas alcoólicas ou vinho no contexto bíblico. Mas não é pecado beber. É pecado se embriagar. E para alguns é melhor que não beba. Porém, você não pode dizer que a pessoa está pecando em beber um copo de vinho ou de bebida alcoólica. Essa mensagem também não é para que bebam deliberadamente, porque não é isso que a Escritura ensina. A Escritura ensina a termos cuidado. Como está escrito aqui, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Ou seja, para alguns, não tem problema em beber, mas talvez não seja necessário que você beba. Se você tem um serviço ministerial e realmente escolhe não beber, mas não quer dizer que aquele que bebe um copo ou socialmente esteja em pecado. Estão entendendo? E como lemos nos versículos anteriores do livro de Coríntios, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E para os que não bebem, se beber 2 copos te embriaga, é melhor que não beba, para que não seja destruído o teu corpo. E para aqueles que bebem, sejam messiânicos, cristãos, evangélicos ou não, não bebam demasiadamente, porque o teu corpo também é para ser templo do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh. Se você beber um copo, você não vai estar se embriagando, mas dependendo da quantidade que você beba, você estará pecando e destruindo o corpo, o seu corpo, que também é templo do Espírito Santo. É isso que a Escritura mostra. É isso que a Escritura nos ensina. É esse o cuidado da palavra do Eterno para com as nossas vidas em relação às bebidas fermentadas ou alcoólicas. Esse é um estudo que fizemos no grupo do WhatsApp várias vezes e agora eu resolvi fazer um vídeo para responder algumas perguntas que talvez os irmãos possam perguntar futuramente. Então já tem um vídeo aí respondendo essa questão. E que o Eterno abençoe a todos na paz salvífica de Yahushua HaMashiach. E até o próximo vídeo. Shalom Aleichem.